Meus queridos e amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos uma vez mais reunidos em torno da palavra de Deus, nesta tão grande oportunidade que é a nossa escola bíblica dominical, o nosso encontro aos domingos, onde nós estamos estudando a boa palavra de Deus. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica neste domingo, dia 1 de março. Seja muito bem-vindo, esteja conosco durante toda esta aula. Com certeza a sua vida será edificada nesta manhã. Te convido, antes de nós entrarmos na aula de hoje, eu te convido para nós orarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, suplicando a Ele a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Ore juntamente comigo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, por estarmos uma vez mais reunidos em torno da tua palavra. Meu Deus, como é bom nós estarmos estudando, como nós estamos aprendendo esta tão importante matéria que nós estamos todos os domingos em torno dela. Que a tua bondade repousa sobre nós e a tua graça nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Você já está habituado, né? Esta revista tão linda, tão importante, a qual nós estamos falando por alguns domingos já, sobre a Santíssima Trindade. Que coisa boa! O Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos falando já sobre o Deus Pai, o Deus Filho, já estamos falando sobre o Deus Espírito Santo, e neste domingo, nesta aula de hoje, nós vamos falar a lição de número 9, Espírito Santo, o regenerador. Com certeza a tua vida será amplamente abençoada nesta manhã. Te convido para que você tenha em sua mão, em fácil acesso, a sua revista ou o seu tablet, o seu smartphone, como queira, que você tenha também a sua Bíblia, que você tenha um bloco de notas, como queira também, seja físico ou digital, como você está habituado, mas que você esteja conosco no decorrer de toda essa aula. A lição de número 9 já está na tua tela, você pode acompanhar comigo o título: Espírito Santo, o regenerador, o agente regenerador, que é o Divino Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. O texto áureo, você pode acompanhar, está no Evangelho do nosso Senhor segundo João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo também 3. A verdade prática já está na tela, você pode acompanhar comigo. Olha que verdade prática digna de tomar nota. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pelo qual o pecador se torna uma nova criatura. Esta regeneração, ela transforma a vida do pecador, possibilitando-o para que ele seja então uma nova criatura. Se você quiser tomar apontamento desta verdade prática, grife ela, que ela é muito rica
para a nossa compreensão. Te convido também para a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Você pode acompanhar juntamente comigo. Versículo de número 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, maioral dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem, que amplamente conhecido por todos nós, o encontro na madrugada que o principal, o maioral dos judeus, chamado então Nicodemos, este mestre, ele tem com Jesus Cristo. Em uma madrugada ele vai interrogar a Cristo referente à vida eterna, à salvação. Te convido para nós entrarmos na introdução, alguns apontamentos que você, tendo o seu material na mão, você poderá então tomar nota. Diz assim na nossa introdução: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Repare que logo neste tópico aqui, nós já vamos entender que para entrar no reino, para fazer parte deste povo que entrará no reino, ele então deva ter algo muito importante, que é o principal na vida do salvo. Qual que é? O novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Não se trata de uma mera mudança exterior. Não adianta ser somente uma modificação no tipo físico, na roupa, no terno, ou na como ele se veste, mas esta transformação, ela não é visual, não é físico, mas ela é espiritual, mas de uma obra de transformação interior. Quando você olha para alguém, você contempla o lado externo, o físico, a roupa, a cor do terno, a cor da sua gravata, o seu cabelo, mas você não contempla o interior. Jesus está falando, a transformação, o nascer de novo, ele não é externo, mas sim é no interior, é no coração. E nós vamos, conforme nós vamos avançando, nós vamos entendendo e ficará mais claro ainda para a sua compreensão. Nesta aula de hoje, apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como o agente da
regeneração. O Espírito, o Deus Espírito Santo, ele é o agente da regeneração. É ele quem transforma, é ele quem dá novo nascimento, é ele quem modifica o homem, é ele quem faz o homem pecador se transformar em um novo homem, em uma nova criatura. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Eu glorifico ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo nesta manhã, porque ele estendeu a sua mão. Deus Pai enviou o Filho cumpriu o plano da salvação, se entregando na cruz do Calvário, e o Divino Espírito, o Deus Espírito, o agente regenerador, é Ele que faz em nós, opera em nós uma regeneração, nos dando um novo nascimento, um novo ser. Muito bem, venha comigo, seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica nesta manhã, domingo, dia 1 de março, e você pode acompanhar o tópico de número 1, que tem por tema regeneração, uma obra trinitária. Muito bem, o subtópico de número 1, a doutrina bíblica da regeneração. A expressão que nós lemos há pouco, no capítulo 3, versículo 3, nascer de novo, ela vem do termo grego que representa genete, ou seja, ser gerado ou nascer. Também vem do advérbio grego que chama anotem, ou seja, do alto, de cima, de novo, ou seja, no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas ele é espiritual, uma segunda origem, não humana, é um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. É por isso que certas versões bíblicas apontam como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos não pela lavagem da regeneração pela lavagem da regeneração e da salvação do Espírito Santo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo de número 5, a parte B. Aqui a palavra regeneração, ela significa também novo nascimento, e está intimamente ligada à conversão. Ela apresenta uma renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião que uma pessoa ela se torna uma nova criatura. É interessante que até o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, até então Saulo de Tarso, ele é contra o povo de Deus, contra o evangelho, e ele persegue arduamente, ferozmente, todos aqueles que tinham e apresentavam a sua fé em Cristo, no Filho de Deus, até que ele tem um encontro com Cristo, e a partir deste encontro, Saulo, então, o mesmo apóstolo Paulo, usando agora o nome romano, Saulo, o nome judaico, ele então passa a ser transformado, e este homem outrora
perseguidor, agora é o pastor Paulo, regenerado, transformado, e ele mesmo cita: as coisas velhas já passaram. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, uma nova pessoa, que está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Muito bem, venha comigo no segundo subtópico: a regeneração como exigência de Jesus. Jesus deixou muito claro isso. Olha a palavra de Cristo. O que ele fala mediante aquele encontro que era diferente, né? Haja vista que Nicodemos tem um encontro com Cristo no meio da noite, algumas especulações, e entre elas era que Nicodemos, como tinha um cargo importante, era um homem público, ele então, não querendo aparecer, ele procura Jesus de noite, e haja vista que Cristo conversa com ele, e o versículo textuáureo da Bíblia Sagrada, Jesus está falando com Nicodemos, que é justamente o capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, olha o que Cristo disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esta expressão equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Repare, vocês que estão em casa tomando nota, grife a palavra, contorne a palavra absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que inicia a transformação na vida do pecador. Então, algumas palavras saltam dentro deste contexto, que é absolutamente necessária. Não tem atalho, não tem outro meio, não há outra forma, mas é absolutamente necessário o novo nascimento. Ela é a porta de entrada no reino. Não há janela, não há alçapão, há somente uma porta. E para entrar no reino, tem que passar pela porta da regeneração. Não há outro caminho. O subtópico seguinte, o subtópico 3, tem por título: o Pai como o autor da salvação. A regeneração, o novo nascimento, o nascer do alto, o nascer de cima, então o novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus. Conforme nós já falamos há poucos instantes, Deus é o agente da salvação, enviando o seu Filho, Cristo, que cumpriu na cruz o plano perfeito da salvação. Então, a salvação, ela nasce no coração de Deus, e é Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte da salvação. Que coisa maravilhosa! Como que Deus deseja salvar, alcançar a todos os pecadores e dando a eles uma nova oportunidade. Subtópico 4, o Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Que coisa boa! Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo de número 5. A regeneração é um ato da misericórdia. É o Pai que a decreta, Efésios 1:4. O Filho que a torna possível através da sua morte na cruz e também através da sua ressurreição
através da sua ressurreição. E o Espírito que realiza no coração do pecador. Jesus explicou que esta ação do Espírito, ao dizer: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha que coisa boa, nós podemos contemplar na obra da redenção, na obra da salvação. Nós vimos claro aqui agora o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles estão unidos. A regeneração faz parte de um plano divino de misericórdia de Deus para com a raça humana. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito então opera a regeneração na vida do mais vil pecador. O homem pode ser o mais vil pecador, o pecador de grande impacto, um pecador que nós até mesmo assustamos. Meu Deus, Deus salvou este pecador que estava no fundo do poço. Mas é interessante que no fundo do poço Jesus também busca o mais vil pecador, o Espírito de Deus, o agente da regeneração. Ele também vai no fundo do poço e alcança o mais vil pecador. Tópico de número 2, a natureza espiritual da regeneração. O primeiro subtópico diz assim: uma transformação interior, aqui dentro, dentro do nosso coração. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? Olha o que ele fala: como pode isso? Eu não compreendo. A compreensão do mestre, do principal dos judeus, não estava compreendendo o que Cristo estava falando. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele retornará ao ventre da sua mãe? Isto mostra uma incompreensão, uma lógica completamente deturbada que está na vida de Nicodemos. A pergunta reflete a sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, algo carnal, algo que seguia a lógica da humanidade. Esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Olha como que Nicodemos está aqui completamente com a sua mente deturbada e não compreendendo a obra que Cristo estava falando a ele. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito, não o mero aperfeiçoamento de conduta ou aperfeiçoamento moral. Como Nicodemos estava enganado ao apresentar a possibilidade de um homem velho retornar ao ventre da sua mãe. Subtópico de número 2, uma obra soberana do Espírito. Como esta obra de regeneração é somente capaz, ela somente é possível pelo Deus Espírito Santo. Como que ela é extraordinária. Uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água
e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5, Jesus falou: Nicodemos, necessário vos é nascer da água e do Espírito. O que significa a presença da água e a presença do Espírito, retratada por Cristo falando com Nicodemos? Isso significa uma transformação espiritual completa, que quero que você tome nota aí, você que está nos acompanhando, que é ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. O que representa então nascer da água e nascer do Espírito? A água representa a purificação, ser purificado dos pecados, a água que lava, a água que limpa, a água que remove toda impureza, toda contaminação. Então, representando a purificação dos pecados, e do Espírito representa uma renovação interior pelo poder do Espírito. Esta regeneração, ela não pode ser oferecida ou gerada pela carne, porque esta ação é somente possível pelo Espírito. É somente o Espírito que pode realizar o novo nascimento na vida do pecador. O pecador necessita de uma entrega da sua vida a Deus, para que, aceitando o sacrifício de Cristo, para que os seus pecados sejam apagados e o Espírito então possa realizar a regeneração. Que obra maravilhosa! Muito bem, o terceiro subtópico tem por título uma nova vida e uma nova conduta. Olha que coisa interessante, eu friso, chamo a tua atenção aqui, porque este tópico, ele trata sobre uma nova vida que não fica inerte, morta, estática, sem nenhuma ação, água de poço, de jeito maneira, uma nova vida e nova conduta. Ou seja, aquele que uma vez foi alcançado, ele gera fruto, resultado, retorno. Qual que é? Uma nova vida, uma nova conduta, um novo jeito de conduzir a sua vida. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne não se aproveita para gerar crescimento ou vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida e também gera uma nova vida com fruto espiritual. Oh, meu querido irmão, meu querido amigo, meu querido aluno da nossa escola bíblica dominical, você que está conosco aqui, que coisa boa. Repare que a carne, ela contribui tão pouco, ou, por que não dizer, minimamente, para o crescimento espiritual. É o Espírito. O Espírito gera em nós um novo ser, uma nova conduta, uma nova prática, uma nova transformação, e também gera em nós mudança, transformação, tornando-nos um novo homem, com uma nova mentalidade. Diz a palavra, Efésios capítulo 4, versículo 23, você pode acompanhar através da tua Bíblia, que diz assim: e vos renoveis no Espírito
do vosso entendimento. Que coisa boa, nós precisamos deste novo nascimento todo dia, esta regeneração da parte do Espírito de Deus atuante, operando através da nossa vida. Muito bem, chegamos ao tópico final, já estamos caminhando para o término. O tópico 3, que tem por título Sinais do Novo Nascimento em Cristo. Acabamos de falar que aquele que nasce de novo, ele muda, ele tem uma modificação, uma nova vida, uma nova conduta. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mente não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que andava de braços dados com a mentira não mente mais. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novo não por mérito humano, não por uma graduação acadêmica, não por uma graduação teológica, também não. Isto não gera novo nascimento. Eu posso ter uma graduação acadêmica, eu posso ter uma graduação teológica, mas estes méritos, eles não são capazes de gerar no nosso interior uma transformação. É somente o Espírito Santo de Deus quem pode operar esta nova vida e uma nova conduta. Vamos avaliar comigo, nós vamos ver alguns apontamentos aqui, alguns sinais, e já te convido para que você tome nota desses sinais do novo nascimento em Cristo. O primeiro deles é a justificação pela fé. Que coisa linda! Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Quando o pecador, morto em seu pecado, separado, inimigo de Deus, ele ouve a palavra de Deus vem até ele, e ele dá crédito à palavra. Naquele momento ele recebe então a justificação. Ele recebe ele perante Deus agora está justificado. Não, repito uma vez mais, não por méritos humanos, não por graduação acadêmica, não por uma graduação teológica, não por méritos humanos ou por méritos acadêmicos, mas ele recebe uma justificação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Olha só que coisa fantástica, é uma obra, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, e isto é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Você que está nos acompanhando em nossa escola bíblica nesta importante manhã, eu quero declarar algo sobre a tua vida, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida nesta manhã. Você que pode erguer a sua mão, assim como eu ergo a minha mão, faça assim. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais à carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Na cruz, o sangue de Cristo nos deu justificação. Nós não temos o peso condenatório do pecado, porque nós somos justificados. Deus, quando olha para o homem salvo, ao olhar para ele, Deus contempla a justificação através do sacrifício vicário,
único, expiatório do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa boa! Eu sempre, e durante as nossas aulas no curso teológico, eu sempre brinco com alguns irmãos e digo assim: se fosse domingo à noite, eu ia te convidar para que você desse um glória. Então, se você está aí nos acompanhando, glorifique o nome do Senhor, porque nós somos justificados. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas a pessoa crê em Cristo como Salvador, e este é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Que coisa boa! Vamos comigo para o subtópico B. Então, tome os seus apontamentos. O primeiro sinal do novo nascimento é a justificação pela fé. Qual é o segundo? O segundo é a vida de santificação. Na obra da santificação, na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus. Eu estou lendo pausadamente para que você tome nota disso daqui, e vou repetir novamente: na obra da redenção, quando o pecador ergueu a mão e disse: eu recebo a Cristo, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Neste momento, imediatamente e simultaneamente, o homem, o pecador agora recebe, ele é salvo, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Como vale a pena servir a este Deus, como nós devemos agradecer a Deus, agradecer a Cristo, agradecer ao Deus Espírito Santo pela obra perfeita da salvação. Na lei, eles precisavam oferecer cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sem mancha, sem ruga, para que o pecado fosse coberto. Jesus, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro de Deus que voluntariamente se entregou, se doou, derramou todo o seu sangue, se entregou por nós, e o seu sacrifício não cobre, o seu sacrifício tira o pecado do mundo, e nós fomos alcançados por este sangue remidor. Que coisa boa! Ou seja, uma vida separada do pecado, consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Que coisa boa! Meu querido aluno, meu querido irmão, como vale a pena ser crente? Eu uso este jargão e sempre após o término das ministrações, eu costumo aplicar este jargão que é tão simples e tão verdadeiro. Como vale a pena ser crente? Como vale a pena entregar a vida a Cristo? Como vale a pena entregar a vida ao Senhor? Aleluia! Porque o Senhor Jesus, Ele nos deu tanta coisa boa em benefício através da sua morte vicária. Vamos para o término, o subtópico 3, é o último tópico desta aula. Nós já estamos encerrando a nossa aula, que chama o fruto do Espírito. Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Reparem, não é frutos, mas sim fruto, como se fosse um cacho de uva, um cacho com muitas uvas. Então, é fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
com prazer e muita alegria, eu quero ler de novo este importante ponto, que diz assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto do Espírito. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo gera no caráter do regenerado, como expressão de uma nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mundanas, perversas, mas agora manifesta a graça do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, em suas ações, em suas reações também. Tal postura não pode ser esporádica, mas tem que ser uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo Jesus. Que coisa boa! Então, que nesta manhã o fruto do Espírito venha sobre nós, permaneça sobre nós, flua sobre nós, dando-nos a evidência clara, cristalina. Não é algo esporádico. O dia que der certo, eu tenho fruto. Ao dia que eu estou aperreado, que eu estou agitado, nervoso com alguma situação, então eu perco o fruto do Espírito. De forma alguma, o fruto do Espírito deva estar impregnado na nossa alma, na nossa vida, na nossa conduta na nossa conduta diária. Conclusão, e nós fechamos aqui agora, que diz assim: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual e profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Que aula maravilhosa! Espero que você tenha sido enriquecido nesta manhã, edificado nesta manhã com esta importante aula, o Espírito Santo, o regenerador. Querido amigo, querido irmão, querido aluno da nossa escola bíblica, eu quero louvar a Deus pela tua vida, quero agradecer a Deus por estar conosco nesta importante aula, neste domingo, o primeiro domingo de março, dia 1 de março. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, que Deus esteja te abençoando, te guardando e guardando também toda a sua casa. Te convido para que você possa orar juntamente comigo, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te adorar, render graças, render louvores, render gratidão. Aprendemos nesta manhã um pouco mais da tua palavra. Ó Senhor, nós te damos graça, porque o Senhor é um Deus de milagre. Espírito Santo, permaneça conosco. Dai-nos da tua bondade, dai-nos da tua graça, dai-nos da tua misericórdia. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido aluno, fique na paz do Senhor.